Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. Como eu tenho dito, a tecnologia é algo neutro. Ela pode ser tanto boa quanto ruim, a depender das mãos que a utilizarem. A princípio, ela é neutra. Então, nós vamos ver hoje um aspecto muito positivo de como a tecnologia pode ser utilizada para o bem da humanidade e, ao mesmo tempo, dar uma pitada de realidade naquilo que isso pode acabar se transformando e, considerando o tipo de pessoas que nós temos hoje dirigindo o nosso mundo, muito provavelmente acabará se tornando também em algo negativo. Bom, nós vemos aqui na tela, vocês já devem estar vendo, um implante que foi feito na coluna de um homem que estava paralisado com a coluna decepada. E por conta desse implante que vocês estão vendo aí, representado graficamente, ele acabou podendo andar, voltar a andar novamente, o que é maravilhoso, evidentemente, né? Nós queremos que todos aqueles que tiveram esse tipo de problema, que estão numa cadeira de rodas, possam um dia andar novamente, se isso for para o bem dessas pessoas, óbvio, né? Mas, como eu já disse, tudo tem uma pitada de um lado negativo, às vezes muito mais do que uma pitada, às vezes o tempero ele acaba estragando a comida, né? Vamos analisar aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, o implante da coluna permitiu que o homem paralisado voltasse a andar. Em 2017, Michael Roquette sofreu um acidente de moto que deixou a parte inferior do corpo completamente paralisada. Em 2020, ele voltou a andar graças a um novo implante de medula espinhal. O implante envia pulsos elétricos para seus músculos, imitando a ação do cérebro, e pode um dia ajudar pessoas com lesões graves na coluna a ficarem de pé, andar e se exercitar. Ele se baseia em pesquisas de longa duração sobre o uso de pulsos elétricos para melhorar a qualidade de vida de pessoas com lesões na medula espinhal, incluindo um estudo de 2018 da mesma equipe que ajudou pessoas com paralisia facial da parte inferior do corpo a andar novamente. Então, basicamente, o que eles fazem? Vocês estão vendo aqui na tela a fiação. Eles pegam uma parte que foi rompida da coluna, e na verdade o problema não seria a coluna em si, mas a parte neural, né, do organismo, aquela que passa os comandos do cérebro descendo por dentro. Vamos chamar de fiação. Nós temos uma espécie de fiação que leva os comandos do cérebro para todas as partes do corpo e também devolvem, né, sensações de toque, de frio, de calor, de machucado, através dessas mesmas fiações, e às vezes elas acabam por um acidente se rompendo. E para você fazer a conexão de volta não é algo assim tão simples. E agora então eles inventaram uma maneira eletrônica de conectar os fios rompidos, né? Então pega a parte de cima e a parte de baixo e conecta, né? Então, grosseiramente, de uma forma não científica, é isso que está acontecendo. Eles estão plugando novamente aquela fiação rompida. Falando numa linguagem popular, fica mais fácil de entender. Eu acho que todo mundo já tinha entendido, mas explicando assim fica mais fácil. Então, o Roquette, que foi esse que recebeu o implante, ele disse o seguinte: foi uma experiência muito emocionante, né? Quando pela primeira vez os pulsos elétricos foram ativados e ele voltou a dar um primeiro passo. Ele foi um dos 3 pacientes envolvidos no estudo publicado na revista Nature Medicine, todos incapazes de mover a parte inferior do corpo após acidentes. Mas os 3 conseguiram dar passos logo após o implante de 6 centímetros ter sido inserido em seus pulsos e ajustados. Aí a Jocelyne Bloch, que é a neurocirurgiã do Hospital Universitário de Lausanne, que ajudou a liderar o teste, disse o seguinte, abre aspas, esses eletrodos eram mais longos e maiores do que os que tínhamos implantado anteriormente e pudemos acessar mais músculos graças a essa nova tecnologia. Fecha aspas. Então eles estão adaptando e melhorando a tecnologia. Então, esses passos iniciais, embora de tirar o fôlego para os pesquisadores e seus pacientes, foram difíceis e exigiram barras de apoio e força significativa na parte superior do corpo. Mas isso é mais uma questão de fisioterapia, né? O corpo já não está mais acostumado, então ele tem de
acostumar novamente. Isso é até normal. Mas os pacientes podiam começar a reabilitação imediatamente. Dentro de 4 meses, Rocali podia andar com apenas uma estrutura para se equilibrar. Não é que seja um milagre imediato, nem de longe, advertiu o Gregor Cortin, neurocientista do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Rocati agora é capaz de ficar em pé por 2 horas. Ele anda quase 1 quilômetro sem parar. Isso é muito, né? Você imagina, nós temos aqui um vídeo. Isso é muito para uma pessoa que até então estava em uma cadeira de rodas, né? Imagine a emoção da pessoa retornar a andar, né? Mesmo que com auxílio disto aqui, mas ele está andando com as próprias pernas, né? Com a própria musculatura, auxiliado então por essa tecnologia. Vamos tentar aqui mostrar apenas as cenas, né, dele recuperando a força das pernas, a utilização das pernas. A gente nota que ele tem uma certa dificuldade ainda, só que evidentemente que são tecnologias novas e com o multiplicar da ciência que nós estamos vivendo, essas tecnologias vão cada vez melhorar em um ritmo cada vez mais rápido. Então, certamente, a maioria de nós, a maioria esmagadora, verá pessoas que estão hoje paraplégicas andando normalmente como se nada tivesse acontecido devido a essas tecnologias. O que é muito bom, evidentemente, né? Então, a tecnologia que a gente muitas vezes critica aqui no canal, ela não é em si algo ruim. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento pode ser usado para ambas as coisas. Só que agora vem o porém disso tudo. Ao mesmo tempo em que nós estamos vendo este tipo de tecnologia sendo utilizado para o bem das pessoas, da maneira que vocês viram aqui, né? Vou deixar aqui rodando um pouco enquanto isso. Da mesma maneira, aqui até é interessante mostrar essa parte do vídeo aqui, onde eles mostram como é que se conecta, né? Essa fiação, vamos chamar assim novamente. Então eu até vou colocar, para que vocês saibam, né, esse link dessa matéria na descrição, para que vocês pesquisem, aqueles que têm interesse, se tem às vezes alguém da família nessa situação, para dar esperança, para dar alegria para a pessoa, porque virá essa solução do problema. Mas eu vou fazer uma crítica, me desculpe, mas tudo tem os dois lados. A crítica que eu vou fazer é considerando o fato de que esse tipo de tecnologia também certamente acabará sendo utilizado com aquela intenção de se criar os super soldados ou super humanos, né? Criando os ciborgues, que são pessoas que vão começar a fazer adaptações em seus corpos sem necessidade, porque elas não têm qualquer tipo de problema, né? Elas têm um corpo normal, perfeitamente normal, porém, esse tipo de tecnologia dará a possibilidade de aumentar as capacidades humanas. Nós poderemos aumentar em velocidade o nosso organismo, nós poderemos aumentar em força, em capacidade de audição, em capacidade de visão, e essa alteração ao estilo ciborgue, na minha opinião, nem será o pior dos mundos. Será ruim, porque a partir do momento que você implanta uma tecnologia que pode vir de mãos não muito boas, digamos assim, né? Você está se sujeitando a futuramente estar sob controle de um impulso externo ao seu corpo. Porque se você anda através desta tecnologia, se é esta tecnologia que manda impulsos para as suas pernas, para seus braços, enfim, para qualquer órgão do seu corpo, também esta mesma tecnologia, evidentemente, futuramente poderá captar impulsos externos que darão as ordens para a movimentação. Mas eu ainda acho que, embora isso seja ruim, não é tão ruim quanto o que as pessoas vão fazer ao transhumanizar o seu próprio corpo, ou seja, fazer edições genéticas. Aí nós não estamos falando apenas e tão somente na mistura do ferro com o barro, mas nós estamos falando de alterar a composição genética do ser humano, aquilo que nos define como humano, nosso DNA. E nós já víamos aí mitos contando sobre quimeras do passado que possivelmente, e eu acredito piamente que nós veremos isso na nossa geração, talvez não todos nós, talvez eu ainda não, mas a esmagadora maioria ainda de nossa geração
que não perecer aí diante de várias coisas que estão por vir também, claro, mas terá idade o suficiente para ver essas alterações genéticas, essas quimeras que, infelizmente, tirarão muitos de nós, daquilo que pode ser chamado raça humana. Porque a partir do momento que se você começar a misturar o DNA de porcos, vamos colocar um coração de porco, um fígado de porco, o olho de águia, ou seja lá o que for, e não ria, porque isso já está acontecendo. Neste mesmo canal nós já demonstramos que órgãos cultivados dentro de porcos estão sendo implantados em seres humanos. A partir do momento em que essas adaptações genéticas passarem a ser feitas, o DNA não será mais completamente humano. Então nós estamos vendo aí o renascimento de algo que já, na minha opinião, aconteceu no passado. Nós estamos vendo as alterações das plantas, que já são transgênicas. Nós já temos animais geneticamente modificados para produzir mais carne, mais ovo, mais leite, mais lã, etc. E agora, então, finalmente, infelizmente, nós estamos chegando em um ponto em que eles vão alterar o DNA das pessoas, e muitas estão muito felizes com essa possibilidade, achando que com isso talvez vão se tornar aquilo que eles veem nesses objetos de ficção científica, um X-Men, um Superman ou algo, um Ubermensch, essa a fantasia, e é uma tentação, talvez a última tentação da humanidade, muito parecida com a primeira, tornarem-se deuses, e se tornarem imortais. Uma promessa que já se mostrou falsa uma vez e que se mostrará falsa mais uma vez. Então, para finalizar, mais uma vez, a tecnologia, o conhecimento, a ciência é algo bom se estiver em boas mãos. Caso contrário, levará muitos à destruição. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.